Onde você estiver, sinta-se abraçado. Um grande abraço, boa tarde. Estamos começando aqui pela nossa TV Ops Canal 10, mais um programa Top Sport. Aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias do mundo da bola. Olha, e após derrota para o Guarani pelo placar de 1-0, o CRB estaciona na tabela com 39 pontos e anuncia mudança no comando técnico do Galo. Já o CSA perdeu para o Goiás no Serra Dourada pelo placar de 1-0 e voltou à zona de rebaixamento. Na Série A ainda, o Flamengo está impossível, dando volta em retardatários, Cruzeiro ficando quase pertinho ali, ou melhor, o Atlético ficando quase perto do rival, o Cruzeiro. Quer dizer, tá feia a coisa para o futebol mineiro, né? O Cruzeiro na zona do rebaixamento e o Atlético que perdeu de goleada em casa para a equipe do Grêmio e que também mudou o seu comando técnico. E sobre a segunda divisão do Campeonato Alagoano, as equipes de CSE e Zumbi estarão decidindo o Campeonato Alagoano da segunda divisão. Ou Palmeira dos Índios ou União dos Palmares. Uma dessas duas cidades estará justamente na primeira divisão do Campeonato Alagoano de 2020. A CBF adiou partida entre Botafogo da Paraíba e Asa pelo Sub-20 da Copa do Nordeste. Essa partida será disputada hoje, daqui a pouquinho, lá no Almeidão, em João Pessoa. O Top Sport está no ar no oferecimento de Verdes Mares e no calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com a garantia de qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na Água Mineral Verdes Mares. Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. GB Roupas. E olha só, quer se vestir bem e com roupas de qualidade? Vai lá na GB Multimarcas. Confira o que tem de melhor, com os melhores preços, com as marcas Bravo, Biogás e Gino Benotti. Fica na Praça Bom Conselho, número 41, no centro da cidade. E hoje nós vamos discutir muito aqui a rodada da Série A, da Série B, e já nós teremos aí a chinelada da rodada, hein? Pois é, em nome de Sandálias Aventura. Um abraço para o meu amigo Anderson, proprietário lá das Sandálias Aventura, que fica na Rua Expedicionários Brasileiros, 835, no bairro Eldorado, aqui em Arapiraca. Um abraço para todos lá das Sandálias Aventura, acompanhando também o nosso Top Sport. E você já sabe, o nosso programa no canal 10 da TV Ops, e você pode também acompanhar o programa paralelo nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook. E eu quero já deixar aqui uma pergunta no ar para você, meu amigo, você, minha amiga, internauta que está acompanhando o nosso programa através do Facebook. Você acessa a nossa página e você vai responder a seguinte pergunta. O CRB acertou, a direção regatiana acertou em demitir Marcelo Chamusca e contratar Marcelo Cabo? Você acha que foi uma boa a contratação de Marcelo Cabo para ser o novo comandante técnico alvirrubro? Treinador que recentemente fez um sucesso muito grande à frente do maior rival, o CSA, conquistando o bicampeonato, levando o CSA da Série B para a Série A. Então essa é a pergunta para você participar através do Facebook. Acertou a direção do Galo na escolha de Marcelo Cabo para ser o novo comandante técnico do Galo? Responda, participe com a gente na nossa página do Facebook. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos amigos Antônio Guimarães e Eduardo Cardial. Tudo bem, Guima? Um grande abraço para você, Oswaldo Barbosa. Boa tarde, amigo. TV Ops e abraçando, evidente, ao torcedor. Torcedor que está nessa incerteza. O do CRB, com relação a essa mudança, porque tá um grupinho de revoltados. Eu nunca vi uma coisa... O cara mal chegou, mal foi apresentado, já tem gente achando que não vai dar certo. Poxa, como é que não vai dar certo um trabalho que sequer começou? Não deixa a baleia cortar a água, deixa a coisa funcionar, porque o cara já vem com um pessimismo exagerado. Ah, não é o nome dos meus sonhos. Então pega um dinheirinho, junte e contrate lá o técnico Jesus para resolver o problema do CRB. Olha, a direção do CRB está dando uma cartada. Se certo ou não, a gente vai saber no futuro. No momento, é a cartada que a direção tem, acreditando que ele vai repetir a façanha que fez no CSA. Quem viver, verá. Aliás, sobre essa questão do Marcelo Cabo, mais uma vez o Marcelo Cabo vem para Alagoas cheio de desconfiança, né? Eu me recordo bem que quando o CSA anunciou a contratação do Marcelo Cabo, aconteceu uma revolta grande por parte de alguns azulinos. Torcedor do CSA não gostou do nome do Marcelo Cabo. O presidente Rafael Tenório, na época, se chateou. Quase, inclusive, que o negócio melava, mas depois o presidente voltou atrás, confirmou Marcelo Cabo, chegou e fez o trabalho que fez à frente do CSA. Estou com Guimarães.
Eu acho que é muita precipitação, muito pessimismo por parte do torcedor praiano. Eduardo Cardial, boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Um forte abraço para você, um abraço, Antônio Guimarães, um abraço a todos os telespectadores, os assinantes e aos internautas, que sempre estão nos acompanhando. É verdade, Marcelo Cabo já chegou, já foi apresentado, já comandou o primeiro treinamento ontem, hoje comandou mais um treinamento, o último já, antes desse duelo contra o Operário amanhã, e o Cabo não era o principal nome que o CRB queria. O CRB tentou mais 2 técnicos e daqui a pouco eu vou trazer valores e os nomes desses 2 profissionais que o CRB tentou. Muito bem, afinal de contas, dinheiro é com o senhor, né? O senhor sabe tudo, né? Valores, sabe tudo. Abraçando a nossa equipe, a Cláudia, a Suzana e aos nossos amigos, o Pirulito e também o José. Tá todo mundo feliz da vida, né? Lá no Master, né? Pois é, o Flamengo tá parecendo uma carreta desembestada sem freio descendo uma ladeira. Quem é que consegue segurar? Mas quando eu digo aqui, é porque tem gente nesse programa que diz que eu tô secando. O Flamengo já é campeão, minha gente. Mas vamos falar aqui de CRB. Vamos começar falando sobre o Galo? Vamos lá? Desligue um pouco o secador e vamos falar do CRB. Aqui tá uma maravilha a temperatura. Com relação ao CRB, para mim, ele, ao perder do Guarani, ele praticamente reduziu no limite a sua chance em termos de classificação. Nessa reta final, você perde o pique, você perde a confiança do seu torcedor, a empolgação geral, você deixa os outros ultrapassarem. O América Mineiro estava na lanterna quando o CRB estava próximo ao G4. O América Mineiro já abriu 4 pontos na frente do Clube de Regatas Brasil. Claro que a mudança... muita gente... O Marcelo Chamusca, eu sinceramente, eu acredito nessa mudança. Não sei se com o Marcelo Cabo eu não contrataria, mas o CRB tem que olhar quanto é que tem no seu cofrinho. Qual é a possibilidade financeira? E se dentro da possibilidade financeira, se há algo melhor que o Marcelo Cabo. No momento, o CRB analisou o seguinte aspecto. A boa performance do Marcelo Cabo no CSA, a chegada à Série A, os títulos alcançados pelo Cabo e a necessidade de motivar o elenco. Elencou isso aí, a gente já sabia do nome, isso não é novidade para ninguém, sabia do interesse e definiu. É a direção que define, não é o torcedor, não é a imprensa. A gente pode até não gostar do nome indicado, mas o nome é aquele escolhido pela direção. Se vai dar certo ou não, é bom aguardar os resultados. Os resultados vão dizer quem é que estava certo, se o torcedor, alguns, ou se a direção. O fato que o torcedor do CRB se apega, e antes da gente ouvir a opinião do Eduardo Cardial, vou já chamar aqui a coletiva do Cabo, mas o fato que o torcedor do CRB se apega, não é nem o fato dele ter treinado o CSA. Foi o trabalho ruim que ele fez no Vila Nova. Mas se você for analisar por esse ângulo, quando ele veio para o CSA, ele também já tinha um tempo que não fazia um trabalho bom. O Chamusca não tinha feito um trabalho bom no Vitória. O Chamusca fez um trabalho horrível no Vitória. Isso não serve como parâmetro. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar nesse debate aqui, e você participando na nossa página do Facebook, eu quero ouvir a sua opinião e a pergunta é a seguinte: você concordou com a contratação do Marcelo Cabo para comandar o Galo a partir de amanhã contra o Operário às 20h30 no Rei Pelé? Deixe o seu comentário, a sua opinião na nossa página do Facebook. Mas vamos ouvir a entrevista agora do novo comandante técnico do Galo. Na volta, o Eduardo Cardial também vai opinar a respeito dessa contratação e trazendo essas informações aí, que segundo o Eduardo, não era o primeiro nome, existiam outros nomes e até no aspecto financeiro. Vamos ouvir então o que disse Marcelo Cabo na sua apresentação no comando técnico do CRB. Aqui para o comando técnico do CRB, diria até que dispensa apresentações, mas como é um procedimento padrão nosso, né, a gente está aqui muito satisfeito em apresentar para vocês o Marcelo Cabo como nosso novo comandante aí para a sequência da Série B. Referência na competição, já tem alguns acessos no currículo, então a gente tem uma convicção muito grande na nossa escolha. O grupo recebeu da melhor maneira possível, o Cabo chega extremamente motivado, já teve a oportunidade, né, em outras situações aí de trabalhar aqui no CRB, mas o destino quis que fosse nesse momento e a gente acredita que é o melhor momento possível para quem sabe aí coroar essa chegada hoje, dia 13 de outubro, no dia 30 de novembro, com uma grande vitória coletiva aqui para todos nós. Então, queria dar boas-vindas mais uma vez, Cabo, agradecer você ter aceitado o nosso convite
e dizer que o clube como um todo, né, está à disposição de você para que a gente consiga junto aí grandes vitórias. Beleza? Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Agradecer ao presidente Marco Barbosa e toda a diretoria pelo convite de dirigir o CRB. Feliz demais em voltar ao futebol alagoano, feliz demais em voltar a Maceió e a oportunidade de dirigir o CRB nessa Série B, onde eu tive a oportunidade de enfrentá-lo e, dentro de uma análise fria minha, entendo que é um grupo que tem muito potencial para alcançar os seus objetivos. Um grupo que sempre esteve na primeira página da tabela, está fazendo um campeonato muito bom. Chego para dar continuidade ao trabalho do Chamusca, é um trabalho muito bem executado, mas futebol existe ciclos, né? O dele encerrou aqui e inicia o meu. Estou muito feliz, muito motivado para que a gente possa trabalhar bastante para alcançar o objetivo que toda a diretoria, junto com a comissão técnica e jogadores, planejaram para essa reta final de competição. Professor, a matemática da competição mostra que a pontuação de permanência passa a ser 45 pontos. O CRB tem 39, virtualmente está praticamente garantido na Série B de 2020, matematicamente ainda não. E é claro que acredito eu que a sua chegada não é pela permanência do CRB na Série B. A chegada, o projeto da direção regatiana passada para o senhor é um planejamento ainda buscando o acesso para a Série A? Bom, a gente precisa alcançar os 45 pontos, né, o mais rápido possível. Claro que matematicamente a nossa oportunidade, a nossa chance de acesso é real. Nós estamos a 4 pontos do G4. O que nós devemos pensar como planejamento é que nós temos 10 finais e precisamos pensar de final a final, né? Claro que se você, como uma equipe que esteve no G4, esteve sempre beirando o G4, você chega faltando 10 jogos e 4 pontos para o G4, você tem que pensar no G4, claro que sim. Mas eu prefiro pensar jogo a jogo, final a final. Vamos instituir isso como 10 finais e a gente precisa ter a primeira final terça-feira diante do Operário. É possível, é plausível, esse é o planejamento de todos. O CRB precisa, como o melhor visitante da competição, melhorar a sua performance em casa, e a gente sabe se a gente precisa buscar isso, a gente melhorando a nossa pontuação, nossa performance em casa, com certeza no final da competição a gente vai buscar forte nosso objetivo. Boa sorte, Marcelo. Bem, acompanhamos, portanto, aí parte da apresentação do novo técnico do CRB, Marcelo Cabo. E o futebol tem uma coisa engraçada, né? Até uma semana atrás, o Marcelo Cabo era o técnico do Vila Nova, já está no CRB. O Marcelo Chamusca era técnico do CRB e está no Cuiabá. Quer dizer, essa loucura que é o futebol brasileiro. Mas eu quero que o Eduardo opine a respeito da vinda do Marcelo Cabo e também para que a gente possa debater aqui o que disse o novo técnico praiano. Na opinião dele, serão 10 jogos e 10 decisões, 10 finais, ou seja, 30 pontos em conquista. Por outro lado, ele na apresentação dele, ele vem com o mesmo discurso que ele tinha com o CSA no ano passado. O objetivo primeiro é chegar aos 45 pontos. Para isso, restam 6 pontos para o CRB. Eduardo Cardial. Já é um discurso chamado clichê, né? E isso aí não é só do Marcelo Cabo, são de todos os técnicos praticamente. Para onde vão, aonde quer que seja a equipe que eles vão assumir, os discursos são praticamente os mesmos, mudando só o jogo de palavras, né? Enfim. Em relação ao Marcelo Cabo, eu particularmente também não trazia o Marcelo Cabo para comandar o CRB. Eu acho que o Cabo ele tem o mesmo perfil do Chamusca, né? A gente costuma dizer que não é retranqueiro, mas que joga numa linha mais defensiva, né? É como se desse campo ao adversário para explorar os contra-ataques. Então eu acho o Cabo na mesma linha do Chamusca. Agora, o problema do CRB também, a meu ver, Oswaldo, não é só a questão técnica, é a questão elenco. O CRB não tem peças de reposição. Deixa eu só fazer a observação que nós estamos passando, paralelamente ao seu comentário, aí os melhores momentos, né, do jogo entre CRB e Guarani, que o Galo perdeu na última sexta-feira 1-0. Então a questão do CRB não é só a questão técnica, é a questão de elenco mesmo. Você vê os jogadores que o CRB contratou, os últimos jogadores,
nenhum deles são jogadores titulares no CRB. Então você prova que os caras não vieram para vestir a camisa e jogar no momento crucial da competição, né? Hoje, que o Marcelo Cabo, a informação que eu tive, que no treinamento de hoje de manhã, lá no CT Ninho do Galo, ele já começou a fazer algumas observações e modificar a equipe. O Cerato, uma né? das novidades desse time do CRB, e que acho que com o Marcelo Cabo vai ser titular, até porque quando o Marcelo Cabo estava do outro lado no CSA, esse jogador estava vivendo uma fase excepcional no CRB e deu um trabalho para o CSA. Eu acho que quem vai retomar a titularidade no CRB com o Cabo é o William Barbie, viu? Inclusive um jogador que ele conhece, é do Rio de Janeiro, das categorias de base do Vasco da Gama. E um bom jogador que saiu e até hoje a gente procura saber a explicação da saída desse jogador do time. Exatamente. Então tem alguns pontos no CRB que hoje já teve o início de algumas mudanças. Por exemplo, o Cerato Volante, que foi contratado junto ao Ituano, não estava sendo aproveitado pelo Marcelo Chamusca, estava só completando o treinamento, mal estava sendo relacionado. E a informação que eu tenho é que no treinamento de hoje de manhã, o Cerato já jogou no time titular, inclusive. Ao lado do Claudinei. Ao lado do Claudinei. Com o Siqueira, um dos 3 volantes lá do CRB. O Lucas. O Lucas Siqueira, jogando um pouquinho mais à frente, e 3 atacantes, o William Barbio, Léo Ceará e o Alisson Farias na esquerda. Exatamente. Então, assim, são situações que já começam a dar uma clareada do ponto de vista do que o Marcelo Chamusca fazia. Agora, um outro fato que me chama a atenção é que o Ferrugem, por exemplo, o Cabo estava no CSA, e o Cabo chegou a afirmar que o Ferrugem, à época, não servia para jogar no CSA. Por isso do Ferrugem, a troca dele do CSA para o CRB, depois naquele retorno dele. Como vai ficar a situação do Ferrugem pós-departamento médico? Mas o Ferrugem não joga mais esse ano. Mas tem esse detalhe. Mas o Cabo não vem só para esse ano, já vem para o contrato dele é só até o final do campeonato. Mas o Cabo fica para o próximo ano. Isso foi uma das situações. Eu acho muito cedo para dizer que ele fica. Eu vou dizer a você... Vai depender muito. Não sabe nem se termina. Vai depender muito do que ele vai fazer. Você quer ver uma coisa? O Marcelo Cabo, claro, se isso acontecer amanhã, na minha opinião, ele não vai ter culpa nenhuma. Mas se já há essa desconfiança por parte do torcedor, se o CRB não ganhar amanhã do Operário, essa cobrança vai triplicar em cima do Marcelo Cabo. Então, eu acho o seguinte, projetar futuro para o CRB agora não tem como. Pelo menos é assim que eu penso. E estou com o Guimarães. São 10 jogos, são 30 pontos. Se ele não começar ganhando, no terceiro jogo, se ele não conquistar nenhuma vitória, eu não sei nem se ele termina a Série B com o CRB. Na verdade, o CRB ele teve todos os ingredientes possíveis e necessários para hoje estar lutando por esse G4, estar lutando por uma classificação. E ele desperdiçou todas essas oportunidades. Esse jogo contra o Operário é determinante e é crucial para ele do ponto de vista do acesso. E para ganhar confiança no começo do trabalho. Isso é fato. Agora, um dos pontos, é verdade, o Cabo não tem contrato assinado até o próximo ano, mas é um dos pontos que a diretoria do CRB foi ao mercado na intenção de trazer qualquer técnico para comandar o CRB nessa sequência, que fosse um técnico que já tivesse uma perspectiva de ficar para o próximo ano. O que é que o CRB faz inicialmente? Extraoficialmente falando, porque não foi a diretoria do CRB que me confidenciou isso, mas pessoas ligadas à direção do CRB. O CRB tentou o Roberto Fonseca, antes do Marcelo Cabo. Tentou o Roberto Fonseca, até a situação salarial foi dentro daquilo que o CRB esperava. O que é que dificultou a vinda do Roberto Fonseca? É que o Roberto Fonseca já tem um pré-contrato com o Novo Horizontino para o Campeonato Paulista. E quem era o outro nome? O outro nome foi o Lisca, que o CRB tentou o Lisca, mas o Lisca já pediu um valor para não vir. Cerca de 320 mil reais. Como fez com o CSA. Vamos fazer o seguinte, José, antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, tem como a gente dar uma passadinha na nossa página no Facebook para saber como é que os nossos amigos, os nossos internautas, eles estão acompanhando aí o nosso programa. E nós temos aqui o Austin Lopes, muito bom, Antônio Guimarães, enfim, André Bonfim, boa tarde, amigo Guimarães, ligado no Top Sport, o Henrique Barbosa, bom treinador, mas veio para o time errado. É a opinião aqui do Henrique Barbosa na nossa página no Facebook a respeito desse tema que nós estamos debatendo aqui, discutindo no nosso programa. Bom, o Henrique Barbosa disse que o Marcelo Cabo é bom treinador, mas que veio para o time errado. É a opinião
do nosso amigo assinante da TV Ops e também nos acompanhando no Facebook. Vamos fazer o primeiro intervalo? Na volta, para a gente fechar esse assunto Série B, já entrando no CSA e também na Série A, a gente vai só mostrar a classificação da Série B e já os jogos da próxima rodada, tá certo? Depois do intervalo comercial, estaremos de volta com mais Top Sport para você. Aguarde aí. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Top Sport aqui na nossa TV Ops, Canal 10 e também ao vivo na nossa página no Facebook. Em nome de Água Mineral Verdes Mares. Pois é, nesse calor, meu amigo, nada melhor do que uma água bem geladinha, né? Uma água Verdes Mares. Nesse intervalo agora, por exemplo, todos nós, eu, Guimarães e o Eduardo, nós já tomamos aqui a nossa água bem gelada, água mineral Verdes Mares. E o melhor de tudo é que tem a garantia de qualidade, que fica ainda melhor, do grupo Rafael Tenório. Abraçando também a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, em especial a rapaziada lá das Sandálias Aventura. Um abraço para o meu amigo Anderson. Essa semana ainda vai começar a chinelada da rodada, viu? Pois é, vai ser um quadro muito legal aqui no programa, tanto na Série B como na Série A. Lembrando que Sandálias Aventura, ali na Rua Expedicionário Brasileiro, 835, no bairro Eldorado, aqui em Arapiraca. E quem vai casar, qualquer tipo de festa, quer fazer material personalizado, sandálias personalizadas, não se esqueça. Rua Expedicionário Brasileiro, 835 Eldorado, Sandálias Aventura, um padrão de qualidade maravilhoso. Exatamente. E sabe que legal, já pensou, você vai fazer uma viagem aí com a sua esposa. Aí, meu amigo, aquela viagem romântica, né? Até as sandálias são personalizadas, né? Sua e da sua esposa. Tem tudo lá, viu? Sandálias Aventura, na Expedicionário Brasileiro, 835 Eldorado, aqui em Arapiraca. Deixa a gente trazer aqui, José, a classificação da Série B e só os jogos da próxima rodada para a gente já começar a falar de Série A de Campeonato Brasileiro, onde o CSA perdeu para a equipe do Goiás. O Ceará fez o gol no finalzinho contra o Avaí e colocou o CSA de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, nós vamos então aqui sobre a 25ª rodada, né? O Bragantino é o primeiro com 57, o Sport é o segundo com 49, o Atlético de Goiás é o terceiro com 47, o Curitiba é o quarto colocado com 43 pontos. Essas equipes, elas subiriam para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? 28ª rodada. 28ª rodada, exatamente. Então, esses seriam os 4 primeiros. Os 4 últimos que estariam caindo, o Vila Nova com 30 pontos, o Criciúma com 28, o São Bento com 27 e o Figueirense com 27 pontos. Os jogos da próxima rodada, inclusive hoje, nós teremos 3 jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos mostrar aí para você. Hoje nós teremos Guarani e Botafogo. Esse jogo às 20 horas no Brinco de Ouro. O Guarani que vem de uma vitória diante do CRB. O Atlético Goianiense enfrentando a Ponte Preta no Antônio Ascioli, também às 20 horas.
e o Sport jogando na Ilha do Retiro contra a equipe do Cuiabá. Se o Marcelo Cabo vai estrear amanhã, ou seja, no comando técnico do time do CRB, o Marcelo Chamusca deve estrear hoje, né, no comando técnico do Cuiabá, né, como novo técnico do CRB, né? Então, essas trocas aí... E vai pegar um adversário facílimo. Não, o Chamusca não estreia hoje, não. Não, né? Não estreia hoje. Deve acompanhar o time. Vai acompanhar, não estreia hoje, porque o nome dele não saiu no bid ainda. Ah, muito bem. Ele, de graças e o Marcelo a Deus... Cabo, será que vai conseguir comandar o CRB amanhã? Só um detalhe, viu, Oswaldo? E ele, de graças a Deus, não estreia hoje, porque hoje ele enfrenta logo o Sport. Na ilha. Na ilha. Seria exatamente, uma loucura. O supervisor de futebol do CRB, o Lima Verde, Marcos Lima Verde, está trabalhando exatamente para ver a possibilidade de botar o Marcelo Cabo também no boletim informativo diário da CBF no BID. Né? Muito bem. Gente, vamos falar agora de Série A de Campeonato Brasileiro. O time do CSA que jogou no último sábado, o CSA não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, até que equilibrou mais, obrigou o goleiro do time do Goiás a trabalhar mais no jogo, criou algumas oportunidades no segundo tempo. Mas o time azulino não conseguiu pelo menos um empate ou até mesmo uma vitória. Mesmo perdendo, torcia pelo tropeço do Ceará e quase que aconteceu. O Ceará fez o gol no finalzinho já contra o Avaí e a vitória do Avaí, a derrota do CSA, recolocou o CSA na zona de rebaixamento. E agora, Guimarães Eduardo, o CSA está de volta, ou seja, a zona do rebaixamento, joga quarta-feira, às 19h15 no estádio Rei Pelé, com um detalhe. O Atlético Mineiro, que tomou de 4 do Grêmio, demitiu seu técnico e anunciou hoje o Wagner Mancini como novo técnico do Galo Mineiro. Vocês veem possibilidades do CSA se reabilitar e continuar forte no Rei Pelé, porque, afinal de contas, nas 4 últimas partidas que o CSA jogou no Rei Pelé, venceu as 4. Vocês enxergam como boas as possibilidades do CSA vir a conquistar mais uma vitória e, quem sabe, sair novamente do Z4 nessa rodada do meio de semana? Eu, sinceramente, acredito que o CSA tem que vencer esse jogo. E quando a gente diz que tem que vencer, é porque o CSA enfrentou um adversário muito mais qualificado, se bem que estava na oportunidade de ser 5, 6 titulares, mas o Internacional está muito bem no Campeonato Brasileiro, está muito bem posicionado, não está vivendo crise. Ah, mas o técnico Odair Helmans não estava muito legal, o time não estava conseguindo resultados, mas o Internacional está na posição melhor. Isso significa dizer que está com um time mais qualificado na competição, diferente do Atlético Mineiro, que está descendo escada abaixo. Agora, o CSA entrar em campo com a mesma determinação, com a mesma força do seu torcedor, jogando como time pequeno, consciente que é um time pequeno num campeonato grande, onde ele tem que saber se defender, mas não ficar só na defesa. Ir para cima do Atlético Mineiro. Se CSA vence o Atlético Mineiro, tenho certeza absoluta, vai conseguir uma grande vitória. E digo mais, CSA vence com folga o Atlético Mineiro na quarta-feira no estádio Rei Pelé. Por quê? Porque é um momento de turbulência do Atlético. Está trocando treinador, não conhece o time não se entende, a crise é grande e olha lá para as bandas de BH, há quem diga que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro vão brigar por uma das vagas pelo rebaixamento. E um detalhe, né? É bom a gente lembrar sobre esse jogo do CSA, que o técnico Agel Fuchs, ele vai contar com os retornos do Alan Costa, zagueiro, vai contar também com o Dauan de volta e o Apodi de volta. Quer dizer, o Apodi que foi poupado, o Dauan suspenso pelo 3º cartão amarelo, a mesma coisa acontecendo com o Alan Costa. Por outro lado, ele também poderá ainda contar com o João Vitor, que se recupera de uma virose, ou seja, chegou até a se suspeitar de que o jogador estaria com dengue, mas foi realmente uma virose muito forte que tirou o jogador dos últimos 2 jogos do CSA. E o João Vitor deverá estar de volta à equipe do Centro Esportivo Alagoano. Mas tudo indica que o Marcelo Cabo não terá o goleiro Jordi, né? Não terá o Marcelo Cabo. O Agel Fuchs não terá o goleiro Jordi, que saiu machucado no jogo contra o Goiás, mas que tem como reserva nada mais nada menos do que João Carlos, que é um goleiraço, né? Exatamente. Inclusive, o Jordi faz o exame de imagem hoje à tarde. O departamento médico do CSA vai fazer esse exame para ver a gravidade da lesão do Jordi, para saber se ele tem possibilidades ou não de enfrentar o Atlético Mineiro. Eu não vejo o CSA, Oswaldo, com esse favoritismo todo para vencer o Atlético Mineiro. Guimarães que vence e vence bem. Eu não vejo dessa forma. Por mais situações adversas que o Atlético vem estar passando, mas é a chegada de um novo técnico, que nós falávamos aqui a semana passada, que quando chega um técnico novo, há uma
motivação maior. Então, eu não vejo dessa forma, porque não conhece. Hoje, no futebol brasileiro, todo mundo se conhece. Principalmente o Wagner Mancini, que tem um filho jogando no Atlético Mineiro, né? Tá lá jogando. É o zagueiro, né? É um dos zagueiros, e sem contar que o Mancini, até um dia desse, estava como diretor técnico do São Paulo. Então, vinha acompanhando os clubes, vinha acompanhando os times. Eu vejo que vai ser um duelo muito igual, pela motivação do novo técnico, valores individuais. O Atlético Mineiro tem, o CSA também tem, o Atlético não vive um bom momento, vai ser um bom jogo, vai ser um jogo aberto. Cardeal, eu quero saber quem vence. Não tem favorito. Você falou agora aí essa história, Guimarães, Eduardo, de que é um fato curioso, né? E aí eu me lembrei do meu saudoso pai, Vacil Barbosa. Porque o pai vai treinar o filho, né? O Mancini vai treinar o filho. E eu passei por uma situação dessa no CSA. Aí pode funcionar chinelada a cada rodada. uma das vezes que meu pai assumiu o CSA, eu jogava ainda no CSA, mas foi uma passagem rápida. Só que seu pai era muito coerente, né? Você não tinha espaço. Que o quê? Você não tem espaço. A inveja mata, Eduardo. Então, o que é que acontece? Você que esse buchão aí não tem condições de jogar. Então, veja só, o detalhe é o seguinte, o senhor está tirando a minha concentração, fica difícil. Não, você nunca então, teve, resultado, onde eu quero chegar é o seguinte, uma coisa estranha, Guimarães, é porque você, lá dentro, não tinha como chamar de pai, né? Pai, não sei o que, era seu Vacil. Dois profissionais. Um negócio assim, é um pouco estranho, né? Seu Vacil, não sei o que, parará e tal. E aí, em um dos jogos, com 10 minutos do segundo tempo, ele me substituiu. Mas eu olhei para a cara dele assim. Mas se você ficasse com muita raiva, você sequer iria entrar em casa. Então, não cheguei em casa e eu disse, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Ele disse, eu vou fazer com você? Eu tenho que pensar no que é melhor pro time. Você não estava jogando nada. Tinha que sair mesmo, enfim. Então, mas é estranho, cara. É muito estranho, mas, enfim, o Wagner Mancini é profissional, o filho também é profissional. O futebol tem essas coisas. Tem o essas cavalo coisas. E o cavalinho, né? Não tem o cavalinho? Exatamente. Que o cabo e o cabinho. Não, e recente... O Tite e o filho dele. O Merval Davino também tem um filho. E recente, mas aí já é diferente, né? Porque os dois numa comissão técnica, quer dizer, treinador e auxiliar. Mas treinador e jogador é um negócio complicado. O Bernardinho e o filho dele, tivemos o Bruno, um fato curioso no voleibol masculino, exatamente. Tivemos um fato curioso com relação a dois irmãos, Vasco e CSA, né? O Leandro Castanho e o Luciano Castanho. Mas a coisa tem que ser tratada com profissionalismo. À época, o Bernardinho, filho, né? Como técnico, e a Fernanda Venturini, jogadora esposa, né? Exatamente. Deixa eu só tem algumas situações dizer o aí. seguinte, que agora há pouco eu falei, para não ser incoerente com aquilo que eu falo, com relação à mudança de treinador. Nesse caso, o CSA conseguiu a superação diante do Internacional. Eu acredito muito na força da torcida do CSA e acredito muito na possibilidade do CSA crescer nos jogos em casa. Os jogos em casa, esses jogos estão fazendo a diferença na campanha do CSA. O CSA tem pontuado de forma positiva. Eu não sei se é uma sintonia com sua torcida e o time tem conseguido resultados. O time se agiganta diante dos adversários. Então, é esse o diferencial que eu acredito. Aliás, Guima, vamos fazer um negócio aqui, porque pode até ampliar assim, a sua linha de raciocínio. José, por favor, coloque aqui a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar, rodada a rodada, ver quais serão os 3 próximos jogos do CSA em casa. 25ª, essa já foi. Nós vamos para a 26ª. Clicou aqui na 26ª. Então o CSA tem o Atlético Mineiro na quarta-feira. O CSA tem uma sequência ruim, né? Aí depois, vamos passando aí, José, por favor. 27ª, o CSA joga fora de casa contra a equipe do Botafogo, vai aparecer aqui. O jogo será na segunda-feira. Aí depois o CSA joga contra o Flamengo, quer dizer, 2 jogos fora. Pode clicar, por favor. É contra o Flamengo esse jogo. Vamos para o próximo jogo, na rodada de número 29. Aí o CSA joga em casa, no estádio Repelé, contra a equipe do Corinthians. Então, vamos só os jogos em casa. Nesses jogos aí, né? desse jogo contra o Corinthians, cogita-se nos bastidores que o CSA, me parece que vendeu o mando de campo. Não. O jogo é no Repelé, tá garantidíssimo. Deixa eu só dizer o seguinte, em casa o CSA fez 19 pontos. Certo. Fora o CSA fez 6 pontos. Então, a campanha do CSA em casa é uma totalmente diferente fora. Então veja, os 2 próximos jogos do CSA no Rei Pelé. Só no Rei Pelé. Atlético Mineiro, quarta-feira, e o Corinthians. Vamos a mais um aqui, na 30ª rodada. Ver com quem é que o CSA joga. Subindo aqui. Aí vai fora. E passa a próxima rodada, o José, por favor, na 31ª. Aí o CSA joga
Deixa me ver aqui, contra a equipe do Grêmio fora. Só mais uma que eu quero ver, só o terceiro jogo em casa. Quer dizer, ver a sequência do CSA no estádio Rei Pelé. Então, tem o Vasco. Então, veja bem, Guimarães, os 3 próximos jogos do CSA no Rei Pelé. Os 3 próximos jogos. Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco. Desses 9 pontos, você acha que ele tem condições no Rei Pelé de fazer os 9 pontos? Não. Ele faz, no meu entendimento, faz 6 pontos. No caso, você acha que ele ganha do Atlético, ganha do Vasco e empata com o Corinthians, seria isso? Aí seria 7. Você quer faz 6? Contra o Corinthians ele perde, você acha? Então, essa bola que o Corinthians está jogando? Possivelmente já será o jogo da troca de técnico do Corinthians. Você, Eduardo, desses 9 pontos no estádio Rei Pelé, você acha que o CSA somaria quantos pontos? No máximo 4 pontos. Quem ele ganharia? Acho que possibilidades de ganhar do Vasco, eu vejo muito igual. Não vejo muita disparidade do Vasco, se bem que o Vasco está numa ascensão. E acho que conseguiria um empate com o Atlético Mineiro. Ou vice-versa. Interessante. Ou vice-versa. Interessante. Eu não sei se até lá vai ser assim. Mas hoje, eu acho que o Vasco é quem joga o melhor futebol do que Atlético Mineiro, do que o Corinthians. Então, se a gente for analisar hoje, eu acho que o jogo mais difícil para o CSA, pelo que as equipes estão produzindo, eu acho que seria o jogo mais difícil contra o Vasco. Se você analisar o futebol que está jogando o Atlético, o que não está jogando, e o futebol que não consegue jogar também o Corinthians. Eu acho que entre Atlético Mineiro e Vasco, acho que ele consegue, 3 pontos entre um e outro. Agora, contra o Corinthians, acho que ele não consegue, de repente pode até vencer o jogo, mas eu acho muito difícil. Acho que dá para fazer 4 pontos. Acho que dá para fazer 4 pontos de possíveis 9. Guimarães já acha 6 pontos. O Eduardo acha 4 pontos. Eu vou ficar em 6 pontos. Eu acho que você vence o Atlético e tem possibilidades muitas, de repente, de vencer o Corinthians. Eu vejo possibilidades, sim. Eu acho que o Corinthians é um time que o próprio treinador, o próprio Carille, tem sido muito sincero nas entrevistas dele. Hoje eu estava assistindo uma entrevista do Carille que disse o seguinte: precisamos melhorar muito, porque se a gente não melhorar o mais rápido possível, a gente não vai se sustentar nem no G4. E olhe lá que no próprio G6, na pré-Libertadores, o próprio técnico falou isso. Você então, vê o Grêmio pedindo passagem já em relação a isso, né? Em relação ao G6. Você vê o Grêmio acelerando, cortando luz e querendo passar na frente já de Corinthians e São Paulo. Só um detalhe com relação à permanência do Carille no Corinthians. O diretor do Corinthians declarou que, por enquanto, tranquilo, ele se sustenta no comando, mas não garantiu a permanência. Deixou uma brecha muito forte para um novo sucesso e o Carille pegar o beco e para arrumar um lavado de roupa. E o nosso Pirulito, junto com o José, os nossos companheiros na retaguarda, o Pirulito está informando o seguinte, notícia de momento: o Wagner Mancini, que nós já falamos aqui, que é o novo técnico do Atlético, o Wagner Mancini ele já viaja direto para Maceió, que o Atlético está viajando hoje, ele viaja direto para Maceió, vai ser apresentado ao elenco no hotel em Maceió e que já vai comandar o time à beira do gramado na próxima quarta-feira. Quer dizer, é uma atração a mais e uma motivação a mais para o time do Galo, né? É aquilo que eu disse, todo mundo se conhece, Oswaldo, não tem como você não se conhecer. Um campeonato com mais de 25 rodadas, você acompanhando jogo a jogo, vendo situações, monitorando os jogadores, por mais que o técnico ele não esteja em atividade, mas ele está monitorando os jogos, está monitorando os jogadores para, numa possível situação, ele ter uma ideia de quem é quem. Né? Você está de fora, você não está trabalhando, mas você vê como esse futebol brasileiro ele é tão inconstante na queda de técnicos e na permanência que você tem que ficar sobre aviso. Então, o Mancini já vinha fazendo isso. Ele vai assumir o Atlético conhecendo o Atlético. E vai ter... E recentemente o Mancini estava como coordenador técnico do São Paulo, acompanhava todos os jogos, chegou a assumir, antes do início do trabalho do Cuca, o time do São Paulo como técnico, enfrentando as demais equipes do futebol brasileiro. Vamos para os gols da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos curtir gols aqui no nosso Top Esporte. Uma rodada bem interessante, que o Flamengo se mantém na liderança, ou seja, a diferença do Flamengo agora para o Santos é de 10 pontos e para o Palmeiras 8 pontos. Vocês acharam falta no goleiro do Avaí ou lance normal aí, o gol do Ceará? Normal. Normal, né? Agora estamos vendo aí Flamengo e Atlético Paranaense, essa lambança aí, né? Do goleiro do time do Atlético Paranaense. Aliás, o Flamengo também deu uma assistência. E o Bruno Henrique fazendo 1-0. Diga aí. O Flamengo também entregou, em um certo momento da partida, o Flamengo entregou para o jogador do Atlético fazer o gol. O cara que teve uma incompetência tremenda que não soube fazer. Há 45 anos que o Flamengo não vencia o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
2 gols, portanto, aí do Flamengo, 2-0. E os 2 gols, né, do Bruno Henrique, que vive assim uma fase excepcional na sua carreira. Jogador realmente que vive o seu melhor momento. Agora estamos acompanhando o jogo do Vasco contra a equipe do Fortaleza. Vitória justa do time da Colina. Segundo tempo, principalmente, né, como a gente diz na gíria do futebol, o Vasco amassou o Fortaleza. O goleiro teve que fazer importantes defesas. Uma partida muito boa do Felipe Ferreira, que entrou no intervalo de primeiro para o segundo tempo, conseguindo o gol do Vasco, Vasco 1-0. E aí o Clássico Paulista, 1-0 para o São Paulo, o gol de pênalti do alagoano, né? De Porto Calvo. Reinaldo, exatamente. Alagoano da cidade de Porto Calvo, Reinaldo, cobrando bem o pênalti, canto direito do Cássio, fazendo São Paulo 1-0. São Paulo 1-0 foi pouco. E aí Atlético Mineiro e Grêmio, jogo que justamente acabou demitindo o técnico do Atlético, um frangaço do Wilson, que estava no Goiás e defende o time do Atlético. Foi um frangaço. Seria a chinelada da rodada essa, Guimarães? Não, essa, claro, falhou o goleiro, uma infelicidade tremenda, mas ainda não. Acho que temos outros lances mais para dar uma chinelada boa mesmo. Boa mesmo, né? Muito bem. Tá aí, então, gols de Atlético Mineiro e Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro. E foi 4-1 para a equipe do Grêmio. O problema do Grêmio com o Renato é porque quando o Campeonato Brasileiro começa, aí você está naquela fase de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E normalmente o Grêmio prioriza as Copas e abre mão do Brasileiro. Aí, resultado, quando ele foi esse ano eliminado da Copa do Brasil, quando foi eliminado da Libertadores, já estava muito atrás na tabela para sonhar com o título, não dá. Mas se o Grêmio não priorizasse as outras competições, era um time muito forte para estar brigando pelo título. Vocês concordam? Concordo. E a prova disso é tanta que, se pegar a posição do Grêmio há 3, 4 rodadas, o Grêmio estava lá embaixo, hoje já praticamente briga por Libertadores. Isso. Não é? Então, assim, eu concordo. Se o Grêmio vem dando o mesmo valor à Série A, como ele dá a essas Copas, seria um adversário muito forte para o Flamengo nessa briga pelo título. E ele tem que agora lutar mesmo por uma vaga de Libertadores ou pré-Libertadores, porque se não for no Campeonato Brasileiro, ele não vai para a Libertadores no ano que vem. Que já foi eliminado da Libertadores, já foi eliminado da Copa do Brasil. Então aí essa goleada 4-1 para a equipe de Renato Gaúcho diante da equipe do Atlético Mineiro, que será o próximo aniversário do CSA, quartas, 19h15, no estádio Rei Pelé. Agora nós estamos acompanhando aí Cruzeiro e Chapecoense. Dedé fez o primeiro gol do time do Cruzeiro e esse lance aí, o último lance, a última bola do jogo, com o auxílio do VAR, o time da Chapecoense acabou empatando com o Camilo. Foi um suspense só ontem na Arena Condá. Porque era o último lance mesmo. Estavam só aguardando o juiz confirmar se dava o gol ou se dava o impedimento. Se ele desse o impedimento, o jogo terminaria 1-0 para o Cruzeiro. Como ele deu o gol, o jogo terminou 1-1, quer dizer, bom resultado para o CSA, principalmente o nosso representante na Série A, e o percentual de queda do Cruzeiro aumentou muito com esse empate ontem lá em Chapecó, entre Cruzeiro 1 e Chapecoense também 1. Tá ficando difícil a situação do Cruzeiro, né, Guimarães? E a cada rodada o time vai consolidando uma situação de rebaixamento. Lamentável, o Abel pegou uma barca que eu vou te contar, e para ele sair dessa barca ele vai ter que chamar uma ajuda, tem que chamar Noé, tem que chamar um bocado de gente. Então, a situação é muito complicada, não vejo assim o Cruzeiro com esse poder de reação, até porque futebol é aquela coisa, você não vai consertar da noite para o dia. Os pecados são muitos, os erros são antigos, e agora para consertar numa reta final, porque essa é a reta mais complicada da competição. Quem está na zona de rebaixamento quer sair, e quem está na zona para Libertadores, lutando por título, é evidente que a briga é muito maior, muito mais forte, muito mais acirrada. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo comercial, mais um bloco. Já já nós voltamos para a parte final do Top Sport de hoje. Segura aí, a gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho.
Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Top Esporte aqui na nossa TV Ops e também ao vivo na nossa página no Facebook. Em nome da Água Mineral Verdes Mares. Um abraço para todos da Água Mineral Verdes Mares, em especial ao empresário Rafael Tenório. Água Mineral Verdes Mares, que tem a garantia, a qualidade do grupo Rafael Tenório. Também em nome das sandálias Aventura, que fica na Rua Expedicionário Brasileiro, 835, no bairro Eldorado, aqui na cidade de Arapiraca. Estamos de volta com o nosso Top Esporte. E vamos falar um pouquinho também de seleção brasileira, rapaz. Mas olha, tá de doer você ver a seleção brasileira jogar. Meu amigo, olha, eu vou dizer um negócio a você. Se você tem dificuldade para dormir, se você tem insônia, faça o seguinte, grave os jogos da seleção brasileira e aí você, quando for para a cama, você coloca lá, tá certo? O DVD lá, ou seja, no seu quarto, o jogo do Brasil. Eu não dou 5 minutos para você estar dormindo. É o melhor sonífero que existe hoje na face da terra, é você assistir a essa seleção brasileira jogar. Que coisa horrorosa. Tá aí os gols de Brasil e Nigéria, 1-1. A Nigéria fez 1-0 e a seleção brasileira acabou empatando. Ou seja, Antônio Guimarães e Eduardo Cardial. Foi o Brasil que empatou com a Nigéria. Não foi nem a Nigéria que empatou com o Brasil. E tá dando dó, tá dando pena, é de doer você vê o futebol da seleção brasileira. Eu nem falo com relação à Nigéria, que tradicionalmente é um time da África, que sempre faz boas participações, sempre consegue bons resultados. Não é fácil você ganhar da Nigéria, ou no Brasil, ou mesmo na África, ou em qualquer lugar do mundo, é sempre complicado. A Nigéria tem uma certa tradição no futebol, não é também essa coisa toda. Era para o Brasil ser uma seleção muito superior, se impor dentro de campo, o que não acontece nos jogos que nós estamos assistindo. Mas o grande, nesse percurso de resultados negativos, 4 jogos, uma seleção brasileira, 4 jogos enfrentando adversários periquitis. Senegal. Quem é Senegal na história do futebol brasileiro, do Mundial? Peru, não é? E por aí vai, Colômbia. Aí você vai 4 empates, derrota. Enfim, eu sinceramente, olha, na vida é assim. Treinador de seleção é diferente de treinador de clube. Treinador de clube você já tem uma certa paciência, que precisa esperar resultados. Você tem tempo para treinamento, você tem tempo para resultados. Seleção brasileira são os pecados que estão extracampo que prejudicam a seleção dentro de campo. Você tiraria o Tite? Eu tiraria já há muito tempo. Acho que a seleção, depois do insucesso que teve na Copa do Mundo, a seleção precisa. A seleção não tem mais esse caso de amor com o torcedor. Mas não joga no país, Guimarães. Sim, mas não é nessa questão. A mas questão de você querer assistir o jogo da seleção brasileira, de você ter interesse em ligar a televisão para ver o jogo da seleção brasileira. E esse interesse ele está cada vez ficando mais distante. Por quê? Os resultados não satisfazem o torcedor, as apresentações são ridículas, as convocações são incoerentes, jogadores são convocados, sequer jogam, enfim, está tudo desarticulado, está tudo desarrumado e é preciso arrumar. Mas não sei de que forma, de que jeito que seria esse Roque Santeiro, esse salvador da pátria. Mas o certo é que a seleção brasileira não pode esperar muito tempo. Esse caso de amor tem divórcio já já. Mas eu acho que essa empatia com a seleção brasileira, ela não acontece também porque a seleção brasileira não joga no nosso país. Não joga no nosso país, que a CBF ela só visa dinheiro, grana, é vender a marca seleção brasileira. É vender a marca seleção brasileira. O Brasil, amistosos, data FIFA, só joga fora do Brasil porque existe um contrato, um famigerado contrato da CBF, ou seja, com uma empresa que administra, que vende, que negocia a marca seleção brasileira. E aí o Brasil só joga fora de casa. É nos Estados Unidos, é na China, é no Japão, por onde, qualquer canto do mundo aí. Mas não joga no Brasil. Se pudesse, inclusive, acho que a seleção brasileira não jogaria nem as partidas eliminatórias aqui no Brasil. Jogaria na Europa.
Se pudesse. É porque a Conmebol não permite. Como é que você vai criar empatia com a seleção se a seleção não joga no seu país? E de que forma o técnico da seleção brasileira, seja ele qual for o técnico, que vai ter essa coerência para fazer uma convocação onde a empresa que vende, que negocia os amistosos, de certa forma, ela exige a presença de determinados jogadores para que ela consiga vender por uma cota maior. Então é muito difícil. A CBF, na verdade, ela virou um balcão de negócios há muitos anos. Então é difícil você encontrar um técnico que dê as cartas na seleção brasileira. Se você, quando vai fazer uma convocação no dia X, você sabe que você tem que convocar o atleta X porque o patrocinador está vendendo lá um amistoso por 2 milhões de reais. E se aquele jogador não for, só vai ser 1 milhão. E também, Eduardo, eu vou dizer uma coisa a você. Eu acreditava muito no trabalho do Tite na seleção brasileira, porque eu via no Tite uma pessoa, uma figura, que ele poderia ir justamente de encontro a esse sistema. Teria esse bocão. Exatamente, mas não. Mas pelo que a gente viu, ele foi engolido pelo sistema. E hoje ele faz parte desse sistema que é a CBF, que é a seleção brasileira. Eu acho que só tem um, viu, Oswaldo, aí, que recebeu o convite para ir para a seleção brasileira e pós-reunião de negociação recusou o convite porque não aceitou determinadas situações, que foi o Muricy Ramalho. Mas o Muricy, ele deixa bem claro quando o assunto é esse, reiteradas vezes, porque ele não aceitou a seleção brasileira. Primeiro, aquele local que levaram ele para conversar com o presidente da CBF, que foi lá no Golf Clube, no Rio de Janeiro, e não na CBF. Segundo, o senhor Ricardo Teixeira, segundo o Muricy, numa empáfia, ou seja, numa máscara absurda. E terceiro, o Ricardo Teixeira foi quem disse ao Muricy que era para ele conversar com o pessoal do Fluminense sobre o seu desligamento e não o Ricardo Teixeira como presidente da CBF. Então, alguns fatos influenciaram para que o Muricy Ramalho não aceitasse o convite de treinar do Brasil. Mas antes da gente partir para o próximo assunto do programa, veja só o que é uma verdadeira chinelada, meu amigo. Veja aí no programa, veja aí. Roda o VT. Tio, o negócio é o seguinte, acabou a palhaçada. Tô de saco cheio com vocês. A minha vontade é encher a cara de vocês de bolacha. Você sabe com quem tô falando? Eu sou o presidente pífio. Presidente pífio. Como é que vocês me perdem pros caras bem rebaixados, tomar 5 na cola, mas tem que encher a cara de vocês de bolacha mesmo. Agora eu tenho que ficar aturando Mazembe Day, Tigrada Day, Chapecoense Day. Então eu dei vocês, vou encher a cara de vocês de bolacha. Cambada de sem vergonha, mas vão criar vergonha na cara. Vou cortar os pilas de vocês pra vocês aprenderem. Mas o que é isso? Vão me obrigar a chamar aquele burro do Celso Monte, aí ele bota vocês no caminho de novo. Chinelada só mesmo, tchê. Toma mais umas bolachas pra aprender. E se vocês não jogar, eu vou dar terrível na próxima. Eu não sei porquê, mas eu acho, pelo que eu conheço dele há muitos anos, eu acho que se o Guimarães fosse técnico de futebol, ele agiria assim. Não, não é assim. Ali é isso aí, uma piada, uma sátira, uma história com o Internacional, né? O time vítima, porque perdeu para o CSA, né? Perdeu para o CSA, fizeram essa chacota aí do Inter. Mas no futebol não se resolve dessa forma. Não, se fosse assim, você... Violência só gera violência. Se fosse dessa forma, seria muito mais fácil até, porque você pegaria um chicote, sairia dando todo mundo e o time voltaria no segundo tempo jogando futebol. O que resolve é que os técnicos esqueceram a lição ou não sabem fazer. Hoje em dia você vê poucas jogadas de saída de bola, poucas jogadas de linha de fundo, a articulação tática praticamente não inexiste. É campo reduzido e bola parada. Só é o que se treina hoje no futebol limitado, se resume a bolas alçadas na área. Exatamente. E seja lá o que Deus quiser. Treinador não tem mais nenhum tipo de jogada. O que está jogando diferente, por isso está na frente o Flamengo com esse sistema tático dele, o Flamengo é um time que parece incansável. Tem horas que esses caras estão com pilha nova. Mas não é, porque tamanha a fragilidade tática dos adversários. O Flamengo tem um grande time e tem um bom treinador. Eu sou assim, as pessoas já acham o inverso. Acho que o Flamengo tem um grande treinador e um bom time. Não, acho que o Flamengo tem um grande time e um bom treinador. É assim que eu penso, por isso que o Flamengo está nessa situação que está. Olha, deixa a gente dar uma passadinha aqui na nossa página no Facebook, para a gente fechar com a segunda divisão. Antônio Oliveira, parabéns pelo programa. Valeu, Oliveira. Obrigado por nos acompanhar sempre aqui na nossa TV Ops e na nossa página no Facebook. Bom treinador, se referindo ao Marcelo Cabo. O Henrique Barbosa, o CSA nesse próximo jogo vai melhorar muito, até porque o Dauan e o Apodi
eles estarão de volta, mas pelo amor de Deus, como azulino, não queria ver mais nunca esse Alexandro no CSA. Eu não concordo não com o Henrique Barbosa não. Acho que o Alexandro é um jogador que se dedica muito, participa muito no jogo, se entrega muito no jogo. Eu, sinceramente, eu não vejo o Alexandro tão desgraçado assim no CSA não. Mas aí nós já falamos sobre esse assunto. A opinião é bom por isso, cada um Exato, tem a sua, né? Não, e a gente respeita a opinião, mas eu tenho o direito de discordar. Ele cumpre taticamente o que é passado para ele. E ele não é obrigado a concordar com a minha opinião, né? Pelo contrário, quero agradecer o Henrique pela participação dele, participando sempre aqui do nosso programa. Antes da gente fechar, vamos falar então de Série B do Campeonato Alagoano, jogando na tarde deste domingo, no estádio Orlando Gomes de Barros, em União dos Palmares, o Zumbi ficou no empate sem gols com o 7 de setembro e conseguiu a última vaga para a final e irá disputar o título contra a equipe de Palmeiras dos Índios, o CSE. Meu amigo, o Penedense deu um mole, mas deu um mole. Era só vencer o FF Só Sport. vencer a equipe do FF Sport, que é o Lanterna, era o Lanterna até então do confronto, que estaria na final o time de Penedo. O que ele precisava era de um empate entre Zumbi e 7, aconteceu 0-0. Aí ele vai e perde no Alfredo Lee para o FF Sport. Uma vitória simples. Dançou, uma vitória simples. E aí a final, minha gente, Zumbi e a equipe do CSE. Primeiro jogo em União dos Palmares, segundo jogo em Palmeiras dos Índios, e essa é a vantagem do CSE, de fazer a última partida em casa. Se terminarem empatados os dois jogos ou pelos mesmos resultados, a segunda divisão, a vaga do acesso, será decidida nos pênaltis. E aí, na sua opinião, Eduardo, quem tem vantagem, quem é o favorito nessa final? Eu acho que o CSE tem mais conjunto. O primeiro jogo já acontece no sábado, agora, lá em União. Isso. E o segundo jogo na outra semana, domingo, lá no estádio Juca Sampaio, acho que dá CSE. Você acha que dá CSE? Você, Guimar? Jogo complicado sobre todos os aspectos. O final é diferente de um jogo comum, onde você sabe que pode ter uma recuperação na sequência. É decisão, vamos saber como é que se comportam os jogadores a partir já deste sábado. Acho que o CSE tem uma vantagem de ter um plantel muito bem dirigido pelo técnico Jaelson Marcelino e também tem um histórico de chegadas, de acesso nas equipes que ele dirige. Porém, futebol não é dessa forma, se ganha dentro de campo. O Zumbi terá um apoio que eu acho fundamental, que será do Quilombo. Não é verdade? É verdade. E dois técnicos, minha gente, bastante experientes a nível de futebol de Alagoas. O Edson Ferreira, que é o técnico do Zumbi, e o Jaelson Marcelino, que é o técnico do CSE. Olha, e o Sub-20, Copa Nordeste Sub-20. O Asa jogaria ontem, mas a CBF adiou para hoje, segunda-feira, a partida entre essas duas equipes, Botafogo da Paraíba e Asa, pela fase preliminar da Copa do Nordeste. Então, daqui a pouquinho, o Asa estará entrando em campo no Almeidão, lá em João Pessoa, contra a equipe do Botafogo. É torcer pelo Aleluia, Alagoas, aleluia, né? Porque ontem o Asa saiu, no domingo o Asa saiu às 3 da madrugada, 3 e alguma coisa da madrugada, numa viagem de 11 horas, chegou praticamente próximo às 14, 15 horas e ficou sabendo do adiamento da partida. Quer dizer, seria para os jogadores uma missão quase que impossível devido ao cansaço, não é verdade? Mas o jogo na segunda-feira, todo mundo dormiu, pegou aquele café da manhã na medida, o almoçozinho legal, da hora. Já melhora para o Asa, Já né? melhora, os caras estão descansados, é possível sim fazer uma gracinha. Eduardo, dá para Alagoas daqui a pouquinho? Vai ser difícil, viu, Oswaldo? Muito difícil. Apesar da gente não conhecer nada também do time do Botafogo. Mas eu né? digo difícil pela logística. A logística, o Asa em formação, não vinha numa sequência de treinamentos. Então, assim, vai ser difícil pelo que a gente acompanha do Asa. Não é? Então, assim, eu acredito que o resultado que der hoje, acho que vai ser o mais justo, de repente. Nesse final de semana tem Asa e Cruzeiro. A gente vai falar muito sobre esse jogo Dia ao longo 3. da semana, né? No Dia Sub-15. 3. Né? Dia 3. Domingo. Dia 3 de novembro. 3 de novembro. Não é né? nesse final de semana. Exatamente. É Asa e Cruzeiro. Sub-15. Tá de volta o clássico arapiraquense aqui pelo Sub-15, pelo menos, né? O Asa que venceu esse final de semana de 5-0, a equipe do Aliança de Maceió. E o Cruzeiro perdeu a primeira, 3-1 para o Agrimac. Eduardo, até amanhã. Até amanhã. Um forte abraço para você, um abraço a todos. E amanhã estaremos aqui discutindo mais uma vez, sobretudo, futebol de Alagoas. Guilherme, um abraço, até amanhã. Uma semana de muitos gols, desde que esses gols não aconteçam contra os nossos times. Gols contra o Operário, contra o time do Atlético. Vamos torcer para que isso aconteça. Um abraço. E às 14 horas na TV Opes, encontro marcado com o Top Esporte, o esporte em grande estilo.
Valeu. Portanto, estamos fechando, minha gente, mais um programa Top Sport aqui pela sua TV Ops Canal 10 e também agradecendo aos nossos amigos internautas, eles que participaram, que nos deram o prazer da companhia, opinando, participando na nossa página oficial no Facebook. Lembrando que nós temos as nossas reprises aqui na TV Ops Canal 10 e também no YouTube e você acompanhando o nosso programa. Fechando em nome da Água Mineral Verdes Mares, também da nossa Sandálias Aventura e de GB Multimarcas. Se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, às 14 horas, sempre com você, aqui na nossa TV Ops. E vocês já sabem, onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera!